Você acredita que uma simples mensagem pode virar sua vida do avesso? Sejam muito bem-vindos ao canal Histórias de Amor e Desejos. Vocês estão prontos para ouvir e sentir? Se sim, já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem ama uma história. E me digam nos comentários de onde está ouvindo. Sua participação é muito importante para mim. Agora se prepare para se envolver nessa história. Meu nome é Sofia, tenho 28 anos, e até 3 dias atrás, eu pensava que conhecia completamente minha vida. Trabalho numa empresa de marketing, tenho uma rotina organizada, amigos queridos, e um relacionamento de 5 anos que, para ser honesta, havia se tornado mais cômodo do que apaixonado. Tudo mudou quando recebi uma mensagem de um número desconhecido na quinta-feira à noite. Eu estava em casa, de pijama, assistindo Netflix, quando meu celular vibrou. A mensagem dizia que ele sabia que eu não o conhecia, mas não conseguia parar de pensar em mim desde que me viu naquele dia. Meu coração disparou. Quem era? Onde me viu? Meus dedos hesitaram sobre o teclado. A parte sensata de mim dizia para ignorar, bloquear o número. Mas a parte curiosa, aquela que havia sido sufocada pela rotina, essa parte queria saber mais. Respondi que achava que ele tinha o número errado. O desconhecido então me descreveu detalhadamente onde me havia visto, no café da esquina, às 14h30, usando um vestido azul marinho e rindo enquanto falava no telefone. Disse que minha risada o fez esquecer de respirar por um momento. Eu lembrava desse momento. Estava falando com minha melhor amiga, reclamando sobre meu chefe. Como ele sabia disso? Olhei pela janela, como se pudesse descobrir quem estava me observando. Quando perguntei se ele me tinha visto no café, o desconhecido respondeu com mais detalhes íntimos. Disse que eu mexo no cabelo quando estou concentrada, fazendo isso sem perceber, com a mão esquerda, enrolando uma mecha entre os dedos. Minha mão estava fazendo exatamente isso naquele momento. Como ele sabia? Perguntei quem ele era. O desconhecido respondeu que era alguém que havia notado como eu franzo levemente as sobrancelhas quando estou pensando, como havia feito naquele exato momento ao ler sua mensagem. Instintivamente, levei a mão à testa. Ele estava certo. Um arrepio percorreu minha espinha. Era assustador. E estranhamente excitante. Quando disse que isso era um pouco invasivo, ele pediu desculpas, explicando que havia algo em mim que o deixava completamente perdido. Descreveu a forma como eu sorrio para o garçom, como agradeço mesmo pelas pequenas coisas. Disse que eu irradio uma luz que ilumina tudo ao meu redor. Senti meu rosto esquentar. Quando foi a última vez que alguém falou comigo assim? Com essa intensidade, essa paixão nas palavras? Questionei se ele poderia ser um stalker. Ele admitiu que poderia, mas garantiu que não era. Disse ser apenas um homem que não conseguia me tirar da cabeça desde que nossos olhares se cruzaram por uma fração de segundo no café. Perguntei quando nossos olhares se cruzaram. Ele explicou que eu havia olhado na direção dele quando levantei para pegar açúcar. Por um segundo, parecia que eu realmente o via. Então eu sorri, não para ele, mas para algo que minha amiga disse no telefone. Mesmo assim, aquele sorriso mudou o dia inteiro dele. Tentei me lembrar. Havia tantas pessoas no café. Mas houve um momento. Um homem alto, de cabelos escuros, sentado sozinho perto da janela. Nossos olhos se encontraram brevemente e senti algo, uma fagulha. Quando perguntei se ele estava sozinho perto da janela, ele confirmou: mesa 7, camisa branca,
lendo um livro que nem conseguiu terminar depois que cheguei. Quis saber por que ele não veio falar comigo. Ele respondeu que eu parecia estar em outro mundo, e porque sabia que se falasse comigo, não seria uma conversa qualquer. Seria o tipo de conversa que muda tudo. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo. Olhei para o celular do meu namorado na mesa do lado. Ele havia adormecido no sofá assistindo. Quando foi a última vez que ele realmente me viu? Me notou da forma que este estranho estava me descrevendo? Perguntei o que o fazia pensar que eu queria que tudo mudasse. Ele respondeu que foi pela forma como olhei pela janela depois de desligar o telefone. Havia uma tristeza nos meus olhos, como se eu estivesse perdida em pensamentos sobre algo que não me fazia mais feliz. Ele estava certo. Eu estava pensando sobre como minha vida havia se tornado previsível, sobre como me sentia invisível no meu próprio relacionamento. Quando comentei que ele havia reparado em muitos detalhes, ele explicou que quando uma mulher como eu entra no campo de visão de alguém, é impossível não reparar em cada detalhe. Mencionou a forma como mexo no colar quando estou nervosa, como fiz quando o garçom demorou para trazer meu pedido. Automaticamente, minha mão foi para o colar. Ele estava me observando muito atentamente. Disse que isso deveria me assustar. Ele concordou, mas questionou se realmente me assustava, porque eu também havia sentido aquela energia quando nossos olhares se cruzaram. Ele tinha razão. Eu havia sentido. Uma corrente elétrica, uma conexão instantânea que me fez querer conhecer o estranho da mesa 7. Perguntei o que aconteceria se eu dissesse que ele estava certo, que havia sentido algo. Ele respondeu que diria que não conseguiu dormir pensando no que poderia ter acontecido se tivesse tido coragem de se aproximar. Quando perguntei o que ele havia imaginado, ele descreveu que imaginava que eu o deixaria sentar à minha mesa. Que conversaríamos sobre tudo e nada. Que ele descobriria que minha voz era ainda mais linda quando eu estava relaxada, falando sobre as coisas que realmente importam para mim. Minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto digitava, perguntando o que aconteceria depois da conversa. Ele disse que pediria para caminharmos, talvez até o parque do outro lado da rua. E no meio do caminho, quando eu risse de algo que ele disse, ele pararia e confessaria que nunca se sentiu tão conectado com alguém em tão pouco tempo. Perguntei, e então? Ele respondeu que chegaria mais perto. Apenas um pouco. O suficiente para sentir o perfume da minha pele. E perguntaria se poderia tocar meu rosto, porque não conseguiria resistir à vontade de descobrir se minha pele era tão macia quanto parecia. Senti uma onda de calor percorrer meu corpo. Meu namorado roncava suavemente no sofá, completamente alheio à revolução que estava acontecendo no meu interior. Quando perguntei o que aconteceria se eu dissesse sim, ele respondeu que deslizaria seus dedos pela minha bochecha, devagar, observando como eu fecharia os olhos ao seu toque. E quando eu os abrisse novamente, ele veria neles o mesmo desejo que estava o consumindo naquele momento. Minha respiração estava acelerada. Eu podia quase sentir os dedos dele em minha pele. Perguntei que tipo de desejo era aquele. Ele respondeu que era o desejo de descobrir todos os meus segredos. De saber como eu gosto de ser tocada. De descobrir os lugares que me fazem suspirar suavemente. Disse que ele estava sendo muito ousado para alguém que nem se apresentará. Ele se apresentou como Daniel e admitiu estar sendo ousado, mas explicou que havia algo em mim que despertava uma parte dele que nem sabia que existia. Quando perguntei que parte era essa, Daniel respondeu que era a parte que queria memorizar cada expressão do meu rosto.
que queria descobrir se eu gemo suavemente quando alguém beija meu pescoço exatamente no lugar certo. Minha mão foi instintivamente para o pescoço. Podia quase sentir lábios quentes ali. Disse que Daniel estava fazendo coisas com suas palavras que... Daniel perguntou, que o quê? Respondi que estavam me fazendo sentir coisas que não sentia há muito tempo. Daniel quis saber que tipo de coisas. Expliquei que me sentia como uma mulher desejável, como se cada palavra dele fosse uma carícia. Daniel disse que eu era a mulher mais desejável que já viu. E se estivesse ali comigo naquele momento, suas palavras seriam muito mais do que carícias. Quando perguntei o que seriam, ele respondeu que seriam sussurros no meu ouvido enquanto seus lábios percorressem meu pescoço. Seriam promessas do que ele gostaria de fazer comigo se eu o deixasse. Fechei os olhos, imaginando a situação. Senti meu corpo reagir de uma forma que não acontecia há meses. Perguntei que tipo de promessas seriam essas. Daniel respondeu que seriam promessas de que ele dedicaria horas descobrindo exatamente como me fazer perder o controle. De que prestaria atenção em cada suspiro, em cada movimento, até saber exatamente como me fazer tremer de prazer. Comentei que ele falava como se já soubesse o que eu queria. Daniel respondeu que sabia que eu queria me sentir vista. Desejada. Sabia que eu queria alguém que prestasse atenção nos detalhes que me tornam única. Ele estava certo. Era exatamente isso que eu queria e não sabia como pedir. Perguntei o que aconteceria se eu dissesse que queria conhecê-lo pessoalmente. Daniel respondeu que no dia seguinte, no mesmo café, mesma mesa 7, às 15 horas, estaria esperando por mim. Quando perguntei o que aconteceria se eu não fosse, ele disse que entenderia que aquela conversa foi um lindo sonho que tivemos juntos por algumas horas. Mas que carregaria para sempre a lembrança de como eu o fiz sentir. Perguntei como eu o havia feito sentir. Daniel respondeu, vivo, desperto, como se tivesse descoberto uma nova cor que não sabia que existia. Lágrimas queimaram meus olhos. Quando foi a última vez que alguém me fez sentir assim? Especial, desejada, vista? Confessei que tinha namorado. Daniel disse que sabia. Quando perguntei como ele sabia, Daniel explicou que percebia pela forma como eu hesitava antes de cada resposta. Pela culpa que conseguia sentir nas minhas palavras, mesmo querendo continuar conversando com ele. Perguntei se isso não o incomodava. Daniel respondeu que o incomodava a ideia de que alguém tão incrível quanto eu não fosse valorizada da forma que merecia. O incomodava pensar que eu me sentia invisível quando deveria me sentir como a obra de arte que era. Meu coração estava partido e acelerado ao mesmo tempo. Disse que ele nem me conhecia de verdade. Daniel respondeu que sabia que eu era gentil com estranhos, que tinha um sorriso que iluminava ambientes, que pensava profundamente sobre as coisas antes de agir. Sabia que havia uma paixão em mim esperando para ser descoberta. E sabia que merecia a chance de conhecer todo o resto. Olhei para meu namorado dormindo no sofá. 5 anos juntos e ele nunca havia falado comigo da forma que Daniel fez em algumas horas de mensagens. Quando perguntei o que aconteceria se eu aparecesse no dia seguinte, Daniel respondeu que descobriríamos juntos se aquela química que sentíamos através de mensagens era ainda mais intensa pessoalmente. Perguntei, e se for? Daniel respondeu que talvez eu descobrisse como é ser adorada por alguém que realmente me vê. Meu celular vibrou novamente. Daniel estava dizendo que não mentiria, queria me conhecer. Queria descobrir se meus lábios eram tão doces quanto imaginava. Queria saber como era me fazer sorrir pessoalmente.
mas só se eu também quisesse. Olhei para o relógio, 23 horas e 47. Em menos de um dia, minha vida havia virado de cabeça para baixo. Disse que precisava pensar. Daniel respondeu que entendia, mas que não importava o que eu decidisse. Aquelas horas conversando comigo foram as mais intensas que viveu em muito tempo. Admiti que para mim também havia sido assim. Daniel desejou boa noite, pedindo para eu sonhar com ele. Retribuiu boa noite. Desliguei o celular e fiquei olhando para o teto por horas. Meu corpo ainda vibrava com a energia da nossa conversa. Cada palavra de Daniel ecoava na minha mente. Às 6 horas da manhã, quando meu namorado acordou para ir trabalhar, ele me deu um beijo mecânico na testa e disse: "Bom dia, amor. Não esqueça de pagar a conta de luz." Nenhuma pergunta sobre como eu havia dormido. Nenhum olhar realmente interessado. Apenas rotina. Mais tarde peguei meu celular. A tela mostrava 14 horas e 30. Em 30 minutos, Daniel estaria na mesa 7, esperando por mim. Eu tinha uma decisão a tomar. Uma decisão que poderia mudar tudo. E vocês? O que fariam no meu lugar? E o que vocês acharam desse vídeo? Acham que Sofia deveria ir ao encontro? Me diga nos comentários, sua participação é muito importante para mim. E não esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem ama uma história como essa. Até o próximo vídeo, com carinho e gratidão, histórias de amor e desejos.